Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. Meu nome é Gabriel e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o nosso incrível e fantástico Sistema Solar. Eu acredito que em algum momento da vida de vocês já se depararam com essas palavras, né? Sistema Solar. É algo trivial pra gente. Mas você sabe como é que ele se formou? Não? Então eu posso te dar uma dica e te dizer que tem tudo a ver com a formação da nossa estrela, o Sol. Pô, você ainda não sabe como as estrelas se formam? Eu fiz um vídeo super legal falando sobre esse assunto, tá aqui em cima. Clica aqui, assiste primeiro esse vídeo das estrelas e depois volta pra cá pra gente continuar a nossa conversa. Mas bom, vamos ao que de fato interessa, né? Que é essa nossa vizinhança cósmica, ou o que a gente conhece por Sistema Solar. O nosso Sistema Solar ele é formado pelo nosso Sol, que é a estrela do nosso sistema, 8 planetas, meteoros, asteroides e alguns outros objetos bastante curiosos, né? Repare que eu falei 8 e não 9 planetas, como a gente estava acostumado a conceber. O que aconteceu nesse meio tempo? Em 2006, Plutão, que em teoria era o 9º planeta do Sistema Solar, ele foi rebaixado a uma categoria de planeta anão. Logo, nosso Sistema Solar hoje só tem 8 planetas. Mas o que é um planeta anão? Bom, essa é fácil de responder. Planetas anões são como planetas, só que com uma única diferença. Eles não são capazes de limpar, entre aspas, a sua órbita de outros corpos menores, porque eles são muito pequenos e logo a gravidade deles é pequena. Por isso existe essa categoria de planeta anão. Ok, agora que esclarecemos o que se trata esse termo planeta anão, vamos ao que de fato interessa, o nosso Sistema Solar. Você sabe como ele se formou? Não? Então, pera lá que eu já vou te explicar. O Kant, sim, ele mesmo, o filósofo, lá em 1755, ele estava pensando sobre a formação do Sistema Solar e ele chegou a uma hipótese bastante importante em que ele diz que tanto o Sol quanto os planetas se formaram a partir de uma mesma nuvem de gás e poeira. Laplace, que é um matemático francês que veio um pouco depois de Kant, lá em 1796, ele chegou nessa mesma conclusão de forma independente, considerando as colisões que aconteceriam dentro dessa nuvem de gás e poeira e a conservação do momento angular. Essa hipótese, né, de que os planetas e o Sol seriam formados de uma mesma nebulosa, né, uma mesma nuvem de gás e poeira, ficou conhecida como a hipótese nebular. E ela é muito importante para a gente entender a evolução no nosso entendimento acerca da formação do Sistema Solar. Após alguns avanços no entendimento e na elaboração dessa hipótese, começamos a entender que o que acontece de fato é que após essa nuvem de gás e poeira ela se colapsar, né, por conta da própria gravidade, muito parecido com a formação de estrelas, ela assume um formato discoidal, né, um formato de disco, sendo que a massa ou o material que está no centro ele vai dar origem, de fato, ao nosso Sol, e o material que está em volta no disco vai dar origem aos planetas e aos outros objetos, né, desse sistema. Mais especificamente, o que acontece é o seguinte: quando a estrela está em formação, né, ela está no estágio de protoestrela, e ela começa a brilhar, ou seja, ela começa a fusão nuclear, ela ainda é muito instável e acaba produzindo o que a gente chama de ventos solares, que são ventos que carregam radiação. Então esses ventos atingem a nebulosa, né, essa nuvem que está em volta da estrela, e a estrela acaba esquentando a nebulosa próximo dela,
né? O fato dela esquentar esse gás acaba evaporando os materiais gelados. Isso vai deixar perto da estrela apenas materiais ou elementos refratários, que a gente chama de metais, né? Que possuem pontos de fusão mais altos do que esses que estavam congelados. Então, colisões entre esses materiais refratários vão transformando pequenos seixos em asteroides cada vez maiores. E esses objetos cada vez maiores exercem uma gravidade maior. Então eles vão acumulando materiais ao longo de milhões e milhões de anos. Então, esses objetos, que agora a gente chama eles de planetesimais, eles estão em órbita, né, ao redor do que hoje a gente chama de Sol, e eles vão limpando a órbita, então eles vão acumulando cada vez mais material, né? Em um dado momento, né, da história do nosso sistema solar, existiam apenas algumas dúzias desses corpos que a gente chama de protoplanetas, e esses objetos eles acabam colidindo para formar justamente os planetas rochosos que a gente conhece hoje. Aqui uma distinção é importante. A gente tem essencialmente dois tipos de planetas no sistema solar, que são os planetas rochosos ou telúricos e os planetas gasosos ou jovianos. Os planetas rochosos são aqueles que estão mais perto do Sol. São os 4 primeiros, que é Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. E os planetas gasosos são os 4 que estão mais distantes do Sol, ou seja, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A diferença entre eles, além da composição, é o tamanho. Os planetas rochosos tendem a ser bem menores que os planetas gasosos. Inclusive, os planetas jovianos, eles se formam da mesma forma que os planetas rochosos. Só que como eles estão mais distantes do Sol, eles conseguem acumular também materiais que estão congelados e gases que permaneceram como gases justamente por conta da distância. Então esse acúmulo de material ele acontece de uma forma mais grandiosa. Por isso que eles têm esse tamanho considerável em relação aos demais planetas do sistema solar. Basicamente, o que aconteceu desde o início do nosso sistema solar até hoje foi o seguinte. Você pode acompanhar por essa imagem aqui, eu acho que fica mais fácil. Então, inicialmente, a gente tinha essa nuvem protoestelar, né, que acabou colapsando por conta de sua própria gravidade. Né? Em um segundo momento, ela formou esse disco protoplanetário, né, que na imagem é possível ver como se o Sol ou a estrela estivesse no centro e esse disco que vai formar os planetas está em volta. Num terceiro momento, a gente tem a formação dos núcleos planetários. Então, os planetas eles começam a acumular materiais já numa órbita relativamente bem definida, e conforme eles caminham pela órbita, eles vão limpando a órbita, acumulando esses materiais na própria composição. E por fim, né, essa quarta etapa, a gente já tem os planetas transitando em suas próprias órbitas, mas já sem muitos materiais remanescentes. Perceba que isso aconteceu ao longo de milhares e milhões de anos. Então é um processo que acontece de uma forma lenta, mas evidentemente foi tempo suficiente para a gente chegar aqui e já está tudo praticamente pronto. Enfim, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais do nosso sistema solar, que é algo realmente fantástico. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curtir aqui se você gostou do vídeo, divulgar aí para os seus amigos. Também não deixe de nos seguir no Instagram, que tem conteúdo bem legal por lá também. E nos vemos numa próxima. Se cuidem e até breve.